Olá para você que segue a Banda B no YouTube. Está começando mais uma entrevista para o Fique Sabendo do portal. Eu sou Rodrigo Silva e hoje a conversa é novamente sobre imposto de renda. Há pouco mais de uma semana, nós esclarecemos aqui no YouTube da Banda B algumas dúvidas importantes para você que ainda não declarou o imposto de renda. Nesta semana, nós teremos uma espécie de parte 2. Eu separei novas dúvidas que são comuns entre os contribuintes e nós vamos esclarecê-las hoje. Para responder às perguntas que eu tenho hoje, eu converso com ele, que é contador, é professor e coordenador de cursos de pós-graduação na Faculdade FAI. O professor Cláudio Cordeiro está aqui comigo. Professor, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Muito obrigado, Rodrigo. O prazer é sempre meu em tentar ajudar a esclarecer um pouquinho das dúvidas cruciais aí que afligem tanta gente, né? É muito importante esse trabalho que vocês realizam também. E é um assunto que sempre, todos os anos, nós temos muitas dúvidas, professor. E na primeira pergunta eu já queria questionar algo básico, mas que é sempre importante esclarecer. Eu recebo salário todo mês. Quem é aposentado vai receber o seu dinheirinho da aposentadoria todo mês. E como eu declaro isso no imposto de renda? Então, já começou polêmico aí, ó, as perguntas, né? Porque a questão da aposentadoria parece ser simples, mas se a pessoa só tem uma aposentadoria, ela é simples, né? Existe um limite lá que o governo estabelece de isenção para quem tem mais de 65 anos. Esse contribuinte, então, que ele é aposentado e tem mais de 65, além daquela isenção tradicional que, na verdade, todos nós temos, quando nós temos uma renda mensal ali em torno de R$ 1.900, este aposentado, ele também tem uma isenção no ano de R$ 22.847,76, mais ou menos, que ele pode se aproveitar, né, dessa isenção. Um ponto importante é se essa pessoa tiver duas aposentadorias, né? Por exemplo, ele vai receber o informe das duas fontes pagadoras e dentro desse informe vai ter a parcelinha de isento ali. Só tem que cuidar para que a soma não ultrapasse esse valor. E é bem, na verdade, o próprio sistema agora ele é bem dedo duro, sabe? Se ultrapassar, ele vai dizer, ó, já não permite colocar o valor integral ali, ele já direciona essa diferença como uma parcela que vai ser tributada. Ficou mais fácil, então, com esse sistema dedo duro? Ficou mais fácil. Na verdade, ele é dedo duro, mas nos ajuda, né? Antigamente, nós tínhamos que fazer esse cálculo fora ali do sistema e não raras às vezes incorria em erro mesmo, né? E aí o próprio sistema, depois lá, quando a pessoa tinha a sua declaração retida em malha, muitas vezes tinha que retificar por conta dessa falta de atenção, porque o limite sempre é esse 22.847, mais ou menos, né? Então, hoje o sistema facilita nesse sentido, né? Uma dúvida só, aproveitando a pergunta, né? Muitas pessoas, elas são aposentadas e têm a renda da empresa que ainda trabalha, né? Porque não necessariamente ela não tenha um segundo, um terceiro emprego ainda, né? É importante frisar que essa isenção, ela só vale para a aposentadoria. Outras fontes de renda não têm isenção, né? Nesse valor, pelo menos para os aposentados acima de 65 anos. Professor, neste ano a gente teve também uma mudança em como declarar poupança. O que mudou em 2022? O que, na verdade, aconteceu, a gente sempre chama dentro da declaração algumas abas ou fichas que nós vamos preenchendo ali com as informações, né? E uma das fichas diz respeito a o que a gente chama de bens e direitos. Na verdade, o que o sistema fez dessa vez, ele criou grupos para melhor classificar. Então tem grupo lá que é só de... eu estou até com o sistema aberto aqui. Tem grupos que são só bens imóveis, tem grupos que são só bens móveis, tem grupos que são aplicações e investimentos, né? Então, a poupança, ela acaba sendo enquadrada nesse grupo. Ele tem até um código que é grupo 4, que é aplicações e investimentos. Daí, dentro do próprio grupo, vai ter um código. Daí tem vários e a gente tem que localizar, né? A poupança, ela está no primeiro código do grupo 4.
Então, o que o sistema fez é dar uma melhor abertura, né? Só que, claro, que para quem está fazendo ali, às vezes isso causa uma confusão, né? Até as fontes pagadoras, algumas instituições, elas não fizeram essa abertura detalhada e às vezes diverge um pouquinho o código. Daí o contribuinte já é cheio de dúvidas, né? E aí, com código divergente, então ele diz, meu Deus, e agora? Onde que eu lanço, né? Mas o importante é manter a calma e ver o enquadramento, a poupança, a investimento, né? Então, eu vou lá para o grupo 4. Eu vejo muitas pessoas perguntando se ela precisa declarar o imposto de renda, se tal pessoa precisa declarar. Quais são os casos para isenção do imposto de renda? Quais são os casos em que eu não preciso declarar o que eu tenho? Tá. O mais, assim, em termos de renda em si, né, de tudo que a gente recebe, o que é chamado de rendimento que tributa, né? Esse valor para tributação é acima de R$ 28.559,70, né? Então, se o contribuinte ele ganhou menos do que isso, ele não tem a obrigatoriedade de fazer o imposto de renda por esse valor em si, e ele tem a isenção, né? Essa é a primeira isenção, é uma das possíveis isenções, né? Se eu ganhar abaixo de 28.559. O problema é que às vezes, né, e a gente tem que ficar muito atento, é a soma das fontes que a gente recebe. Porque às vezes, isoladamente, você é isento, né? Vamos supor uma pessoa que tenha ganho R$ 15.000 no ano numa empresa. Só que essa mesma pessoa, ela também recebe aluguel. E essa mesma pessoa, ela também tem um MEI, por exemplo, né? Se acabar somando tudo isso e der lá acima de 28, ela vai ter que declarar. Então, esse é o grande cuidado, né? A gente sempre tem que olhar não só uma fonte de renda, mas da onde que vem os vários rendimentos que a pessoa tem, né? Essa é uma das condições de isenção, né? Valor abaixo de 28.559. Tem outras, assim, bem mais específicas, né? Por exemplo, existem pessoas que têm uma moléstia grave, que é chamado, né? E aí a legislação, ela trata, a pessoa tem neoplasia, ela tem cardiopatia grave, ela tem AIDS, são algumas condições que dão isenção ali no tributo. Só que daí também vai ter que ter um laudo pericial para poder não correr nenhum tipo de risco, né, em relação a se apropriar dessa isenção e de repente você não tem o documento, né, pode dar um grande problema, né. Assim que eu lembro uma outra isenção diz respeito, até hoje eu voltei de viagem, estava conversando com o Uber, né, o pessoal que trabalha com aplicativos, né, Uber é só um deles, esses aplicativos de transporte de passageiro, tem muita dúvida em relação à declaração de imposto de renda, né? E eles também têm que declarar, exceto se eles tiverem um rendimento inferior lá a esses 28 mil, e no caso deles especificamente, de tudo que eles ganham, né, esse pessoal de aplicativo, 40% é isento de tudo que ele ganha, do valor bruto, e 60% é tributado. Então, essa isenção de 40% para quem trabalha com aplicativo de transporte de passageiro é bem específica, só para eles. Então, é cheio de armadilha a declaração. Nós percebe que tem detalhezinhos ali que tem que ficar muito atento. Cada caso é um caso novo, né? Professor, no início dessa resposta, o senhor mencionou o MEI. Se eu tenho uma empresa no MEI, eu preciso fazer a declaração? Essa é uma dúvida bem frequente, né? E não é pelo fato de eu ter o MEI que me torna obrigatório declarar, né? Vamos supor, eu não tenho nenhuma outra fonte de renda e eu tenho o MEI, né? Daí entra nessa condição, quanto que você, através do MEI, o MEI é interessante porque existem algumas modalidades ali, quando esse prestador de serviço, ele presta serviço para uma pessoa jurídica, obrigatoriamente ele tem que emitir nota fiscal. Mas quando é prestado serviço para uma pessoa física, não necessariamente limite a nota, né? Então, eu emitindo a nota ou não, a gente chama isso de um faturamento que ele teve no mês. Se esse volume de faturamento ele acabar ultrapassando ali os 28.559,70, ele acaba tendo a obrigatoriedade de entregar mais por conta de ter ultrapassado, né?
a parcela de rendimentos tributáveis, né? E o MEI, ele é cheio também de detalhezinhos bem específicos. A legislação do MEI, ela trata, assim, com arbitramentos, que a gente diz, né? Uma estimativa se a pessoa tem um valor que é tributado ou não. Por exemplo, um prestador de serviço no MEI, de tudo que ele fatura, 32% é a parte isenta no prestador de serviço, 32% é isento, o resto é tudo tributado. Então, a gente tem que fazer esses cálculos para tentar identificar ali se essa parte tributada foi superior a 28.559. Então, depende muito, né? Ah, eu faturei 20 mil. Provavelmente não vai, né? Se você é só MEI, faturou 20 mil, você não vai tributar, né? Porque ele está abaixo do 28.559. Entrando nesses detalhezinhos, se eu cometi um erro e entreguei a declaração, o que eu faço? A boa notícia, isso há muito tempo, né? É permitido que nós possamos retificar o que é chamado, né? Retificar a declaração. Tem uma boa notícia e uma má notícia, né? A boa notícia é que nós podemos retificar os últimos 5 anos, né? Então, o detalhe é que tem que baixar o programa específico do ano que você quer retificar, né? Eu não posso retificar uma declaração de 2020, por exemplo, com o programa de 2021, né? Porque daí vai dar inconsistência, né? Então, a parte boa é eu poder retificar. A parte que às vezes não é tão boa é que a Receita Federal, ela pode abrir qualquer declaração que nós tenhamos entregue nos últimos 5 anos. Mesmo que já tenha sido processado na Receita, né? Aquelas pessoas que tivessem o imposto a receber, já receberam o dinheiro, e pode ser que abra novamente essa declaração e seja melhor avaliada ali se não teve alguma inconsistência de dados. Então, eu sempre digo, a gente pode dormir tranquilão somente 5 anos depois da última entrega. Antes disso, pode ser sempre um risco. E a propósito disso, né, como o canal é uma fonte muito, muito interessante aí para auxiliar aos contribuintes, né, eu sempre recomendo que quando a pessoa faça a entrega, seja ela ou o profissional que faz por ela, né, que exista o acompanhamento do processamento dessa declaração no ECAC, que ele é um centro de atendimento virtual do contribuinte dentro do próprio site da Receita Federal. Daí, por lá, a gente consegue enxergar tudo da declaração. Isso é muito importante, né, que a pessoa acompanhe. Porque se isso cair num processo de fiscalização e eu não retificar, daí vai complicando, né, e vão tendo multas que vai subindo cada vez mais ali e a pessoa pode ter um ônus bastante grande ali do ponto de vista financeiro, né? Falando em multas, impostos, professor, uma dúvida que eu tenho visto com certa frequência. Pessoas que vendem o carro, como que declara isso no imposto de renda e precisa pagar imposto? A gente está vivendo uma situação bem atípica, que normalmente quando a gente vendia um carro, a gente sempre tinha prejuízo, né? Porque principalmente os carros usados, eles tinham um preço muito baixo e agora inverteu um pouquinho isso, né? Os carros usados, nesse momento, eles valorizaram. E aí pode ser um problema, né? Porque quando o carro valorizou e você tinha ele por um valor que você pagou na declaração lá na época que você comprou o veículo, pode ser que nessa venda gere o que é chamado de ganho de capital. Nesse ganho de capital pode haver tributação, sim, né? Mas depende muito do valor envolvido, né? Normalmente, esses ganhos de capital é quando o contribuinte, normalmente ele tem que apurar o imposto quando a venda é superior a 35 mil. Então, não é nem assim um valor tão alto, né? Uma venda superior a 35 pode gerar um imposto, mas daí tem que fazer os cálculos para ver exatamente essa questão do por quanto que estava na minha declaração e por quanto que eu vendi, né? Se gerou um lucro ali passível de tributação. Muito bem importante, professor, é restituição. Quando que eu posso ter restituído o imposto de renda? A gente sempre fala, a declaração que a gente faz agora, ela é sempre uma declaração de ajustes, né? Então, todo mês, na verdade, a gente tem imposto, né? Inevitavelmente, né? As pessoas que trabalham em regime de CLT não tem como fugir.
diretamente lá na nossa folha de pagamento, já tem essa questão do imposto. O que pode acontecer é, no momento da declaração do imposto de renda, existem algumas despesas que no mês a mês a gente não aproveita essa despesa, né? Por exemplo, uma despesa médica. Quando a gente tem essa despesa médica, naquele imposto que é descontado no mês, ali dentro da folha de pagamento da empresa, ela não é considerado. Mas na declaração de ajuste, ela é. Então, muito provavelmente, este contribuinte que teve despesa médica, despesa com educação, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, seja dele ou dos dependentes, muito provavelmente ele consiga restituir uma parte do imposto. Isso é bem, bem interessante, né? Uhum. E tem uma dica muito legal assim também, às vezes a pessoa ela não atingiu o limite para declarar, né, esse 28.559, mas durante o ano ela teve algum imposto retido. Ah, porque ela recebeu ali de repente férias e daí o salário foi um pouquinho mais alto e ela teve um imposto que foi descontado dessas férias, ou ela teve algum prêmio, alguma coisa dentro da empresa. E aí é a oportunidade na declaração de ajuste anual de recuperar esse imposto. Só que daí a pessoa diz, eu não sou obrigado a declarar, eu não vou fazer. E às vezes ela perde. E os valores são representativos, né? Então tem pessoas que conseguem recuperar 500, 600, 700 reais por conta dessa situação, né? De que pontualmente, em alguma época do ano, reteve, mas daí na declaração de ajuste é a oportunidade de você recuperar esse valor. Professor, o imposto de renda, nós podemos entregar a declaração até o dia 31 de maio. Os atrasadinhos, de última hora, entregar a declaração. Além dos possíveis erros que podem acontecer, quais são os riscos disso, professor? Existe aquele atrasado de fato que não conseguir vencer esse prazo, né? Novamente, como recomendação, é preferível entregar uma declaração incompleta do que não entregá-la. Se você for obrigado a entregar, é melhor entregar ela completa, né? Melhor entregar a declaração. Porque se você é obrigado e não entregar, você já parte de uma multa de R$ 165,74. Essa já é a multa de partida, né? Mesmo que você não tenha imposto a pagar, nem a restituir, pelo fato de não entregar já tem essa multa. Se você tiver que pagar multa, né? Pagar imposto, melhor dizendo, sobre esse imposto que você vai ter que pagar, a multa vai crescendo por você não ter entregue no prazo, né? Então, ela é 1% ao mês, ela vai crescendo, mais juros. Né? Se você demorar 3, 4, 5 meses, isso daí vira uma bola de neve e é melhor entregar incompleta e logo que possível retificar do que não entregar, né? Então, essa é a condição ali no bolso mesmo. Aquela outra é você fazer as coisas atropeladamente, né? Como normalmente, né, assim pela experiência, os contribuintes não são organizados do ponto de vista de separar essa documentação, seja em meio digital, em meio físico, durante o ano, às vezes ele deixa tudo para a última hora e ele entrega uma parte para quem vai fazer a declaração, ou ele mesmo faz, e aí ele esquece, nossa, mas tinha eu fui num dentista lá no mês de abril e peguei um recibo e ele está em algum lugar. E eu não consigo localizar, né? Então, é esse valor que você deixou de aproveitar na declaração, você está pagando mais imposto. Então, ele tem uma penalidade ali também no bolso, né? Isso se você não esquecer de informar uma fonte que você recebeu um recurso a mais. Né? Às vezes tem contribuintes que têm mais de uma fonte de renda mesmo, né? Em virtude da sua atividade profissional, e daí ele diz, nossa, mas esse informe, esse valor eu não recebi ainda e agora eu não estou com tempo de declarar, né? A Receita vai cruzar esse dado muito facilmente. A Receita já tem essa informação lá, vai cair em malha, né? Vai dar toda aquela dor de cabeça de ter que retificar a declaração, né? Então, são consequências, assim, muito ruins deixar para a última hora, né? Fora o erro mesmo, né? Uma vez que é pura digitação, né? A não ser que o contribuinte faça a tal da declaração pré-preenchida, que já vem com alguns dados, e mesmo assim ele tenha que conferir, às vezes é pura falta de atenção e
num piscar de olhos ali, você digitou alguma coisa errada, vai dar inconsistência, né? Então, é sempre bom fazer com calma, revisar essa declaração, deixar ela maturando um pouquinho ali, vai que eu lembro de alguma coisa, né? E aí, antes de entregar, conseguir ainda ajustar tudo isso por prudência. Esse é o mundo ideal, né? Entre o mundo ideal e o que acontece, às vezes é muito longe, né? Professor Cláudio, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu permaneço sempre à disposição quando vocês precisarem aí de assuntos relacionados ao imposto de renda. Eu tenho o maior prazer em atendê-los. Muito obrigado. Os detalhes desta entrevista, que está completa no YouTube, também estarão por escrito no portal Banda B e na programação da Rádio Banda B. Até mais, pessoal. Até a próxima entrevista.